Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Google Academy. Eu sou a Carolina Santos, especialista de Search Ads 360 aqui no Google, e hoje eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês das novidades da nova interface do Search Ads. Bora lá? Então vamos nessa. Antes da gente entrar em si no que mudou, nas melhorias da nova interface, só recapitulando o que é o Search Ads para quem ainda não teve a experiência dentro da ferramenta ou que possivelmente possa vir a ter aí já na nova interface, só relembrando ali a premissa do que é a ferramenta, né, e para que ela serve. O Search Ads é uma plataforma de gerenciamento, de gestão, automação e otimização das campanhas de search e shopping, e ela vem aí com essa proposta de trazer esse gerenciamento muito mais escalável e automatizado dentro de uma ferramenta, dentro de uma plataforma única ali, gerenciando várias contas de mecanismo também ao mesmo tempo. Bom, entrando agora nas melhorias, nos conceitos chaves, qual foi a premissa aí principal, a maior diferença entre a interface atual e a interface nova? Bom, muito se pedia aí durante ao longo de todos esses anos de Search Ads no mercado, trazer ali para dentro da interface uma semelhança com o Google Ads. Então, as pessoas, os usuários ali da ferramenta acabavam estranhando um pouco no começo e no fim acabavam se acostumando ali no final. Eu particularmente estou me adaptando à nova interface porque eu já trabalho com Search Ads ali desde 2015, então já são muitos anos de experiência, então para mim a interface atual já era excelente, já era ótima, mas a nova ela tem toda uma semelhança com o Google Ads, o que facilita muito mais a imersão para quem já tem ali toda a experiência dentro do Google Ads, não tem aquele estranhamento de uma nova interface. Mas entrando ali nas principais mudanças, a gente tem ali do setup de estratégia, né, ali quando a gente fala da conversão, gestão de estratégia de lance, isso mudou bastante. Até entrando aqui, antes nós tínhamos, dentro do hub de estratégias, a gente acabava dentro da mesma estratégia, setando ali a meta padrão, né, a meta de conversão, que a gente chama de DCG, Default Conversion Goal, ou a meta padrão de conversão, dentro da própria estratégia. No novo Search Ads, isso muda um pouco, porque agora a gente não define a estratégia, a meta de conversão dentro da estratégia. Pelo contrário, agora essas metas são setadas a nível de campanha. Então isso acaba mudando um pouco e pode gerar um pouco de estranheza nesse início de transição, mas é importante fazer esse disclaimer, porque antes as campanhas que estavam dentro daquela estratégia de Target ROAS ou de Target CPA, elas herdavam ali a mesma meta de conversão. O que hoje traz uma nova possibilidade. Aqui no exemplo, até coloquei aqui, né? Dentro de uma estratégia, a gente pode criar uma estratégia para campanhas genéricas, onde eu vou ter a campanha 1 olhando para uma meta de lead, a campanha 2 olhando para uma meta de visitas à loja, e aí dentro da estratégia eu só vou unificar ali o meu target, ou meu target ROAS, meu target CPA, a minha meta de fato que eu quero atingir, mas a minha conversão, que vai estar otimizando aquela campanha, eu seto a nível de campanha. Então isso traz mais possibilidades e flexibilidade também para essa atuação e esse gerenciamento das metas ali a nível de campanha de uma forma mais granular. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre as novas funcionalidades da interface do novo Search Ads. Bom, falando aqui da visão geral, como eu falei anteriormente, né, os clientes que já utilizam a ferramenta traziam muito essa vontade de ter ali uma interface semelhante ao Google Ads, que não fosse tão diferente para não dar aquele choque de mudanças de interface, né, dentro da própria plataforma, e aqui a gente já traz isso de uma forma muito mais integrada, né, muito mais semelhante ao Google Ads. Então, para quem já é craque em Google Ads, vai tirar de letra com certeza, porque essa visão geral está exatamente igual ao Google Ads, já com os cards ali de tendência de conta, campanha, grupos, com os principais resultados ali, com essa visão geral da conta. Então, essa já é o primeiro step ali de mudança, de grande mudança, que na verdade é uma mudança positiva, porque acaba que quem já tem mais experiência com Google Ads, já tem esse olhar e já faz esse acompanhamento no dia a dia, né? Então não vai sentir esse impacto de mudança. Além disso, também tem um editor de relatórios, e aí permitindo uma navegação muito mais otimizada, né, com
possibilidades ali de filtros, tipos de gráfico, que antes na interface antiga a gente não tinha nessa granularidade, né? Mais uma vez ali ficando meio mais semelhante com a interface do Google Ads. E entrando um pouquinho no fluxo de trabalho entre os anunciantes, né? Na nova interface a gente tem isso de uma forma muito mais otimizada, a gente ganha também uma grande eficiência, porque pela primeira vez os clientes ali vão ter dentro do Search Ads esse gerenciamento entre vários subgerentes. Quando eu falo entre vários subgerentes, entendam entre vários advertisers. Então, para o cliente que tem várias contas ali, várias unidades de negócio divididas em advertisers, esses advertisers mudou o nome para subgerentes. Então, as contas que a gente tinha ali de anunciante vira subgerente e agora, dentro do novo Search Ads, a gente consegue fazer esse gerenciamento de todos os subgerentes de uma forma unificada ali, tendo um ganho ali de eficiência para poder operar em outras funcionalidades que antes, na interface antiga, a gente tinha um pouco mais de restrição, né? Então, copiar e colar campanhas, regras, orçamentos, rótulos, palavras-chave, anúncios, o gerenciamento completo ali das campanhas dentro da nova interface, exatamente ali como no Google Ads, tá? Só que com esse ganho de que dentro do Search Ads, além de você poder fazer esses setups básicos que você já faria no Google Ads, você também está ali gerenciando as estratégias e otimizando, automatizando as suas estruturas, suas campanhas no dia a dia. Então, você consegue ter essa visão muito mais holística em uma única plataforma. Além disso, também teremos suportes a campanhas de PMax, Performance Max, né? Ainda não está disponível, tá? Mas em breve a gente está finalizando ali os últimos ajustes de acompanhamento da Floodlight, mas em breve estará disponível na nova interface e é um dos grandes diferenciais, porque com a campanha de Performance Max a gente vai conseguir ali expandir a gama de estratégias de lance e de otimizações que o Search Ads é capaz de fazer com outros tipos de campanha que vão além do inventário de search. E com isso a gente vai conseguir complementar ali todas as estruturas de campanhas que já atuam dentro do Search Ads hoje. Além disso, temos o ganho também de suporte de campanhas locais, então a gente tem ali um acompanhamento de campanhas que direcionam os usuários para as lojas físicas, a gente tem esse gerenciamento de orçamento, de campanha, recursos de anúncio, a gente consegue visualizar toda essa parte de relatoria também dentro da nova interface, além do suporte adicional com todos os recursos do Google Ads que antes a gente não tinha de forma tão estruturada e escalável como temos hoje na nova interface. Então, toda a parte de relatórios sobre rótulos nas contas do Google Ads, suporte para configuração, agendamento de anúncio, que antes a gente tinha uma limitação na interface antiga, gerenciamento, extensões de anúncio, de frase, destaque, mensagem. Antes a gente não conseguia fazer esses setups na interface do Search Ads e hoje já é possível ali dentro da nova interface, da nova experiência. Além disso, maior compatibilidade com os formatos da Microsoft. Então, se você tem contas do Bing sincada ali dentro do Search Ads, hoje na nova interface a gente já consegue dar um suporte maior, tem a compatibilidade com formatos de DSA, DSA, né, o anúncio dinâmico de search, RSA também e o próprio Smart Shopping, que antes a gente tinha uma limitação. Além disso, ainda não está disponível, mas estará em breve, a gente vai ter o suporte também ao GA4, né, o Google Analytics 4, onde a gente vai ter ali essa conexão de propriedades, né, que a gente também conhece como App Web. Vamos conseguir importar eventos de primeira abertura do aplicativo para fim de relatoria e de otimização, como metas de web, de aplicativo também. Então, a gente tem todo esse ganho também na parte estratégica e de otimização mesmo da ferramenta. Entrando um pouco mais nos diferenciais que eu estou chamando aqui de facilitadores, com relação à estratégia de lance. Então, na hora da gente fazer essas otimizações, isso vai acontecer de uma forma muito mais simples, né? Bem semelhantes também
Estou falando muito semelhante ao Google Ads, porque eu sei que era um dos grandes, era o que o público que já utiliza a ferramenta, os clientes estavam ansiosos para acontecer, e aconteceu. Então, toda essa parte de previsão de estratégia de lance, o simulador, que é que eu até coloquei um preview aqui para vocês terem um cheiro do que eu estou falando. Então, ao entrar na estratégia de lance, ele já vai te dar uma previsibilidade do que pode acontecer, do que você tem de ganho potencial se você aumentar ou diminuir o seu target ROAS ou o seu target CPA, o que vai acontecer ali com esse possível movimento de estratégia, e com um clique, se você se sentir confortável, você já consegue fazer essa alteração. Então, antes, na interface antiga, a gente tinha que ir lá, gerar os relatórios, ficar acompanhando, criar coluna, salvar uma view e fazer esse acompanhamento de uma forma que não era ruim, mas não era tão prática como a visão atual, que fez com que tudo isso se aprimorasse graças à nova interface. Então, esse simulador ele traz uma previsibilidade muito melhor e é muito mais escalável ali para o dia a dia também. Além disso, quando a gente entra na estratégia de lance, ele traz na parte de relatoria os principais sinais que estão sendo dados, estão sendo considerados ou estão sendo ofensores durante o leilão do Google Ads, né? Aqui é muito mais uma parte de transparência. Os clientes sentiam muita falta disso também, de entender, mas o que está sendo mais relevante de sinal para a minha estratégia de lance? Então, hoje, dentro do relatório de estratégia de lance, na nova interface, a gente já tem essa visão. Então eu consigo ver que os principais sinais, por exemplo, é o desktop dentro de device, ou as keywords X, Y, Z que estão tendo a maior relevância ali dentro da atuação da estratégia. Além disso, também quais estão sendo os principais ofensores. Isso é muito bom para a otimização também. Acaba sendo um guia muito mais facilitador ali no dia a dia, na hora de vocês ajustarem, otimizarem as campanhas também, tá? Além disso, também tem essa prévia aqui do que está acontecendo na estratégia, que é bem legal, do que está ativo, o status da estratégia, né? Então, se ela tiver com alguma limitação de budget ou com alguma configuração que possa estar conflitando com alguma das campanhas que ela está setada, aí aqui ela vai sinalizar também dentro desse relatório. Então, está muito mais fácil e visual também para vocês acompanharem e otimizarem no dia a dia. Além disso, também temos o status do portfólio das estratégias, né? Como que a gente faz para aprimorar isso e acompanhar os avisos que na interface antiga a gente tinha ali uma barrinha uma visão bem mais simples, eu diria, com o que está acontecendo. A estratégia está em learning, saiu do learning. A estratégia está com uma sinalização ali de limitação de investimento, mas ficava muito mais restrito também. Aqui a gente ganha um pouco mais de escala, além de detalhamentos de, está em learning, mas em quanto tempo ela está em learning, se tem alguma trava dentro desse learning, se tem alguma limitação dentro do status, como eu falei também, e traz alguns alertas adicionais que na visão anterior a gente não tinha esse detalhamento. Outra parte muito importante, que é o reporte de delay de conversão, né, de atraso de conversão. Nessa nova visualização, a gente tem aí essas informações do atraso de conversão com insights muito mais granulares dessa legibilidade aprimorada ali do que a gente chama do tempo de conversão. Então, ele já traz aqui, dependendo do período que você setou na plataforma, qual seria a melhor janela ali para você olhar e tomar a melhor decisão, considerando o seu delay de conversão, o seu tempo até, né, o seu atraso até a conversão, o que você poderia estar perdendo se você considerar um período, uma janela de 15 dias, ou se você considerar uma janela de 30 dias. Então, você consegue ver também se o período que você está analisando está fazendo sentido, ou se isso pode ser melhorado ali, dependendo do seu timing de conversão. Isso é muito importante e ele já traz isso aqui, essa previsão para você ter esse racional na hora de fazer a análise do dia a dia. Então, isso fica muito mais intuitivo e claro também, e simplifica também o seu trabalho ali de criar várias visões, várias views em vários períodos diferentes e acompanhando, e até a gente fica até meio confuso também na hora de fazer a análise desses dados também. Então,
simplifica também a ideia aqui do racional, de como ser mais intuitivo e prático na hora de analisar os seus resultados. Outra melhoria, os controles avançados. Aqui, quando a gente falava de exclusão de dados, eventos de sazonalidade, isso não mudou muito, mas a gente consegue aplicar num nível um pouco mais granular, incluindo contas específicas, tipo de campanha. Então, ganha um pouco mais de detalhamento, mas a premissa da feature é a mesma da interface antiga, com esse ganho aí, com essa melhoria de ter esse detalhamento um pouco mais granular na hora de fazer o setup, tanto do ajuste sazonal, quanto a exclusão de dados também, aquele evento, o site teve um problema na tag, não está contabilizando todas as conversões, então a gente consegue fazer essa exclusão. Mas é em uma linha de negócio muito específica, então a gente consegue limitar a conta daquela linha de negócio, ou de repente é todo o site, a gente consegue fazer também para todas as contas. Então a gente tem esse ganho de granularidade, dependendo do objetivo de cada conta também e do negócio do cliente como um todo. Regras de valor de conversão. Aqui agora, bem semelhante ao Google Ads também, antes a gente não tinha isso dentro da interface antiga, mas a gente faz essa definição e transforma também as condições baseadas ali em regras de valor de conversão. A gente consegue fazer isso em 3 dimensões, tá? Dispositivo, local e de público, né? De listas de remarketing, por exemplo. Então a gente consegue criar essas regrinhas dando um peso diferente para cada uma delas, né? Que são diferentes e que ajudam o algoritmo a trabalhar ali de acordo com o que fizer mais sentido para o seu negócio. É legal, a gente ganha essa flexibilidade para poder atuar de formas diferentes, com regras e ajustes nas campanhas, mas vale avaliar também, a gente sempre deixa o alerta de que vale avaliar se faz sentido, se não vai restringir. Então, a gente sempre recomenda que faça um teste primeiro, ver se faz sentido, e aí vai aplicando aos poucos no que fizer mais sentido para o seu negócio. Ajustes de variáveis personalizadas também, né? Então, aqui a gente consegue transformar o valor de conversão dos lances com as variáveis personalizadas da Floodlight. Aqui a gente tem, ainda assim, a premissa é a mesma da interface antiga, mas a gente tem um controle muito mais granular sobre as variáveis personalizadas da Floodlight. A gente consegue aplicar algumas regras no nível de campanha, por exemplo. A gente tem uma página única para modificar e fazer todos esses ajustes. Então, o fluxo ali dentro da interface está muito mais intuitivo e prático, e traz algumas features ali de incremento, multiplicadores, que a gente consegue fazer para personalizar ainda mais essas variáveis da Floodlight, tá? Então, tá bem legal essa feature e muito mais intuitiva também, graças a essas melhorias. Então, aqui, pessoal, só trazendo um exemplo mesmo desse nível de personalização, né, de valor de conversão, dos pesos ali que a gente pode dar para cada para cada variável de conversão. Acho que assim fica melhor para vocês entenderem, só trazendo o exemplo. Então, aqui a gente tem a definição da conversão a nível de submanager. Lembre que o submanager versus a interface antiga é equivalente ao advertiser ou anunciante, tá? Então, a nível da conta de submanager ou de campanha. E aí, aqui a gente faz a definição ali do que eu estou chamando de conversão padrão, que poderia ser a conversão padrão da conta. Como que a gente modifica ela? Então, aqui no exemplo, a gente tem uma conversão padrão com valor estático de 15, que a gente pode falar de R$15. E quando a gente entra ali no nível da campanha, a gente consegue justamente dar esses pesos de acordo com outras variáveis, com outras regras ali de valor de conversão. Por exemplo, aqui eu trago uma regra por localização, um ajuste customizado dentro da Floodlight. Então, traduzindo esse exemplo, a gente poderia falar, se o local for, aqui no exemplo, Nova York, adiciona um valor de R$10, e se for a variável da Floodlight igual a nova, a gente adiciona R$15. E aí eu dou um peso maior, né? Eu estou dando um valor maior para essa conversão. Então, ao final, fazendo essa continha, qual vai ser o meu valor de conversão? Vai ser de R$40, considerando as outras variáveis que eu fui personalizando no nível de campanha.
É bem semelhante ao Google Ads, que a gente já tem algumas customizações ali que a gente consegue fazer a nível de campanha, só que com esse ganho também das variáveis personalizadas da Floodlight, que a gente consegue incluir aqui a esse nível de granularidade de campanha. Entrando agora na central de performance ou no Performance Center, para explicar um pouquinho do que é essa feature e o que ela era na interface antiga, né? O Performance Center nada mais é, ou central de performance, a combinação do que tem de melhor da tecnologia do Google. Então, no Google Ads, quem já utiliza bastante a ferramenta deve conhecer o Performance Planner, né? O planejador de performance, deve usar ali com recorrência no dia a dia. E no Search Ads, quem já usava a interface antiga, provavelmente já utilizou ou pelo menos conhece a feature do Budget Management, que é o gerenciador de orçamento. O Performance Center ele nada mais é do que a união dessas duas features aqui dentro do novo Search Ads, tá? Então ele traz o melhor do planejamento de dados de previsibilidade, de melhorias, aliado também ao que já existia dentro do novo Search Ads do gerenciador de orçamento. Então ele traz muitas melhorias e muito mais ganho ali para o dia a dia, eficiência da operação, tá? Basicamente aqui, tentando resumir o Performance Center, mas eu gosto de falar para as pessoas que já migraram para a nova interface, já dá uma fuçada ali, porque tá bem legal e tá bem diferente do que era na interface antiga, tá muito mais intuitivo e ele tem ali umas melhorias bem específicas e que vão fazer toda a diferença na otimização ali do dia a dia. Então, para que o Central de Performance vai te ajudar no dia a dia? Nessa parte de planejamento, como eu falei, então ele tem ali todo um ganho de previsibilidade, né, de provisões ali, com o uso mais recente de tecnologia do Machine Learning para simular até 12 meses no futuro. Então, é um ganho de previsibilidade que na interface antiga a gente não tinha. Na parte de execução, então você consegue configurar o seu orçamento automatizado, gerenciando os lances através de uma estratégia de orçamento para atingir suas metas, seus objetivos, tendo todo esse ganho de previsibilidade, como eu falei, na parte do planejamento, partindo para a execução. E essa previsão ela é constantemente atualizada e ela está muito mais otimizada do que na versão anterior. Então, ela consegue detectar as últimas tendências também para fornecer o que tem de melhor, de recomendação ali mais relevante e precisa para o seu negócio durante o período que você criou esse planner ali e fez o planejamento certinho. Além de facilitar ali também, claro, no gerenciamento. Então, você tem esse ganho de automatizar e monitorar isso de uma forma muito mais prática e muito menos operacional ali. Então, você tem um ganho de eficiência no tempo de trabalho mesmo, que vai ser visível para vocês na nova interface. Vocês vão entender do que eu estou falando, porque vocês vão conseguir trabalhar com isso de uma forma muito mais escalável do que antes. Aí, só para passar aqui bem rapidamente sobre os tipos de previsão, né, quando a gente fala do Machine Learning, quais são os dados que estão sendo utilizados ali para fazer toda essa previsão do planning, quanto do pacing ideal de investimento, considerando essa provisão aí do período que vocês setarem. A gente olha para sinal históricos do motor, né, históricos da campanha, cenários de lance, qual foi o histórico, automação, modelo de orçamento, a própria sazonalidade do tipo de campanha, dos ajustes que vocês fizeram ao decorrer ali do período que vocês setaram no planner, além de olhar, fazer ter uma modelagem de dados muito mais aprimorada, olhando até para possíveis taxas de conversão ali, fazendo essa previsão, essa predição ali dentro dos dados. Então, todos esses sinais contribuem para essa melhoria efetiva ali de relatoria, de parte de dados, na hora de fazer a otimização dentro do Performance Center e dar essa previsibilidade maior de dados muito mais acurada do que antes. Agora entrando nas novas funcionalidades, pessoal. Bom, eu falei muito do Performance Center, né? Mas aqui só para trazer um pouco mais na prática o que muda, seria muito melhor ter já uma ferramenta demo para a gente mexer aqui, mas vou tentar trabalhar com os prints. Talvez não seja a visão ideal, mas convido vocês a entrarem na nova interface. Quem
já usa a ferramenta, já está disponível para, pelo menos, alguns clientes já estão conseguindo fazer a migração, clientes que ainda não migraram já conseguem pelo menos olhar ali a parte de relatoria, então eu convido vocês a já irem fuçando e irem entendendo também um pouco disso que eu estou falando aqui. Então essas melhorias, como eu falei, né, dentro do Performance Center, central de performance, de previsão, de acuracidade, ele vai trazer aqui esse calendário que eu achei particularmente incrível, que na interface antiga, quem já trabalhou com o plano de orçamento lá dentro, criou os grupos de orçamento, vai entender o que eu estou falando. Aqui dentro do calendário a gente consegue fazer alocações customizadas dentro do dia, então a gente já consegue ver a previsão que ele está dando para cada um dos dias do mês e também já mexer aqui dentro do próprio calendário. Então, se você já tem ali a noção de que dentro desse mês eu vou ter uma campanha no fim de semana com alguma campanha muito forte, algum lançamento de produto, algo que eu vou ter que impulsionar ali e dar uma força maior de investimento, você já consegue fazer aqui dentro do próprio calendário e já ter uma previsão de que ele está dentro da sazonalidade que a ferramenta fez a alocação, ele não está me indicando que é um final de semana tão forte. Será que vale eu continuar dentro desse fim de semana ou de repente mudar esse calendário e ir para uma sazonalidade aqui que ele está indicando que eu tenho um maior potencial? Então, tem ali esses insights que vocês vão poder utilizar muito ali no dia a dia e entender se está fazendo sentido ou não. Além disso, agora a gente consegue criar planos com vários grupos de campanha, né? Várias simulações de elasticidade, variável, o que está fazendo mais sentido também. Então, não necessariamente vocês vão criar o plano e atrelar isso a uma estratégia de lance, né, para gerenciar ali o budget, o orçamento do mês ou do período que vocês setarem, mas independente se vocês forem atrelar esse plano de orçamento a uma estratégia ou não, vocês conseguem pelo menos criar um plano para vocês terem ali essas simulações de elasticidade e de investimento ali no dia a dia das suas campanhas. Então, para otimização, para acompanhamento e para relatoria, já é super válido e eu super recomendo que vocês desbravem essa nova feature aqui. Nova não, né? Porque ela já é uma feature aprimorada do que já existia na velha interface, mas ela está muito mais otimizada e com uma carinha muito mais intuitiva também. Lembra muito o Performance Planner, então quem aí já está no Google Ads há muito tempo vai tirar de letra com certeza. Aí aqui eu só trago para os clientes, como eu falei, tem alguns que já está disponível, tem outros que não, mas eles já conseguem acessar a interface. Como a gente está nesse período de migração para a nova interface, então as contas estão virando periodicamente, tá? Mas para vocês checarem se já está disponível ou não, entrem na interface atual do Search Ads, né, que seria a antiga, e lá em cima vai aparecer um flagzinho para vocês, um checkbox, né, de conheça a nova experiência, acredito que vocês já tenham visto. Cliquem nela, ele vai direcionar para a nova interface, e na nova interface é só em Hub de Experiência o que está disponível, e se já estiver disponível vai aparecer esse botão aqui para vocês darem um Start, tá? Então, dando o Start, vocês já vão ter ali a migração de toda a parte de Bid Strategy e Budget Management que virou o Performance Center, né, dentro da nova interface, para vocês otimizarem. Dentro dessa aba do Hub de Experiências também, que é o meu próximo slide, vocês conseguem ter um pouco de tudo disso que eu falei de uma forma muito mais detalhada também. Então, novidades do Search Ads, o que mudou no novo lançamento, quais vão ser as próximas features, porque além dessas que eu falei, né, como eu falei de Performance Max, falei de Analytics, né, o GA4, quando que isso vai, de fato, entrar para a nova interface. E tem algumas coisas também, como eu falei, né, o que migrou para a nova interface foram as estratégias de lance, a feature de estratégia de lance, e a feature do Budget Management, que é o Performance Center. Mas tem outras features que ainda estão sendo gerenciadas na interface antiga, porque essa migração tende a acontecer até o final do ano de forma faseada. Mas em breve, tudo vai migrar para a nova interface, então eu recomendo muito que quem já estiver com a opção de migrar, já migre, para ir fazendo as operações ali do dia a dia, das estratégias de lance, conhecendo a nova interface, para que quando isso for obrigatório, você já tenha ali desbravado e conhecido tudo ali no detalhe. Então vai ficar muito mais fácil para vocês atuarem
depois que não puder mais voltar para a interface antiga. Mas hoje, quem migrar, e se vocês estiverem usando feature de Inventory Management ou Ad Builder, ainda essas features vão ser gerenciadas na interface antiga, mas o dia a dia ali da estratégia de lance, vocês já conseguem atuar na nova interface, então por isso eu recomendo muito que vocês já migrem o quanto antes, tá? Bom, pessoal, então só reforçando, como último recado, entrem na nova interface, naveguem e desbravem esse mundo não totalmente novo, para quem já opera ali no Google Ads, vai entender o que eu tô falando, que tá a carinha do Google Ads está bem mais fácil de navegar para os amantes de Google Ads e que não eram muito ali, não iam muito com a carinha da interface antiga do Search Ads. Essas melhorias foram feitas para vocês, tá? Então aproveitem e desbravem. Mesmo os clientes que ainda não têm a opção de migrar, em breve vai aparecer, tá? Não fiquem ansiosos, isso está acontecendo de forma faseada, então em breve todo mundo já vai estar atuando ali na nova interface, mas mesmo assim a parte de relatoria, para vocês acompanharem ali as novas features, o que vai entrar ou não, e todo o detalhamento de tudo isso que eu passei aqui também, vocês já conseguem olhar dentro da nova interface, então vão lá, desbravem, naveguem e deem os feedbacks pra gente também, tá? Isso é muito importante. E por último, não menos importante, né? Falando em feedback, vai aparecer aí do lado uma pesquisa para vocês. Respondam, por favor, pra gente é muito importante para que cada vez mais a gente vá aprimorando também essas sessões aqui e trazendo de fato o conteúdo que é mais relevante para vocês e que vocês mais se interessam também, que faz mais sentido a gente abordar aqui. Então respondam e não deixem de passar esse feedback para a gente, que será muito importante. E muito obrigada, pessoal, pela presença de todos aqui nessa sessão. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí para a evolução de vocês e para vocês começarem. Eu espero que eu tenha colocado aquela pulguinha para vocês de fato irem lá no Search Ads fuçar o que está acontecendo, isso é importante. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigada!